sejam bem-vindos à aula da unidade 4 da disciplina de Geometria Analítica. Essa aula é sobre seções cônicas. Nesta aula, nós vamos definir o que são seções cônicas, vamos ver algumas aplicações e o objetivo principal é encontrar, caracterizar a equação da circunferência, da parábola, da elipse e da hipérbole, que são todas as seções cônicas. Bom, as seções cônicas são três: parábola, elipse e hipérbole. Eu falei no começo também da circunferência, mas a circunferência é considerada um caso particular da elipse. Então, o que são seções cônicas? Seções cônicas são figuras geométricas resultantes do corte de um cone com um plano. Tá? Se você cortar um cone reto com um plano paralelo à geratriz do cone, a geratriz é aquele segmento que vai do vértice até um ponto da circunferência da base do cone. Se você fizer esse corte, você vai obter essa figura geométrica, que é uma parábola. Tá? Se você realizar um corte transversal à geratriz do cone, você vai obter a elipse. E se você fizer um corte reto num cone duplo, aí você vai obter essas figuras que aparecem em verde, que é a hipérbole. Tá? O conjunto dessas duas figuras é a hipérbole. Bom, então tá aí, parábola, elipse e hipérbole são as três seções, são os três cortes que eu posso obter num cone. E eles têm inúmeras aplicações na realidade, no mundo real. Por exemplo, na astronomia, o Johannes Kepler, o físico Johannes Kepler, mostrou que os planetas giram ao redor do Sol não em trajetórias circulares, e sim em trajetórias elípticas. Então, a trajetória em que todos os planetas giram ao redor do Sol, na verdade, não forma uma circunferência, e sim uma elipse. É uma das principais aplicações da elipse. E aí a gente tem várias outras. Na arquitetura, na engenharia civil, eu tenho várias formas de seções cônicas. Seja pela sua característica estética, seja pelas suas características de força, de densidade, de suportar peso, esse tipo de coisa. Tá? Então vamos começar pela seção cônica mais simples. No caso, a gente vai começar pela elipse, mas nós vamos falar de circunferência, que é um caso particular da elipse. Tá? Então, o que é circunferência? Vocês já devem ter visto no ensino médio falar de circunferência. Circunferência nada mais é do que o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo. Então, se você imaginar um ponto fixo C, todos esses pontinhos em azul estão à mesma distância de C. Distância essa que a gente chama de raio. Então, toda essa parte em azul é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de C. O conjunto desses pontos é chamado de circunferência. Tá? Então, algo que a gente precisa aprender aqui na disciplina de Geometria Analítica, como eu falei lá no começo da disciplina, que Geometria Analítica alia geometria à álgebra, o que a gente precisa fazer é encontrar a equação de uma circunferência. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pôr essa circunferência num plano cartesiano. Essa circunferência ela tem centro alfa para x e beta para y. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar uma equação que me dê todos os pontos P, x e y, quaisquer, que estão à mesma distância de C. Ou seja, uma equação que me forneça a circunferência. Bom, como eu sei que a distância de P até C é o raio, que eu vou chamar de R, eu calculo a distância entre dois pontos. Como a gente faz a distância entre dois pontos? Raiz quadrada, isso já foi mostrado lá atrás, de x menos alfa ao quadrado. X é a abscissa do ponto P e alfa é a abscissa do ponto C. Mais y menos beta ao quadrado. Y é a ordenada do ponto P e beta é a ordenada do ponto C. Isso é igual a R. Então, colocando ambos os lados ao quadrado, elevando ambos os lados ao quadrado, eu tenho que
x menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado é igual ao raio da circunferência ao quadrado. Esse formato é o formato da equação reduzida da circunferência. Se eu quiser encontrar a equação geral da circunferência, basta que eu desenvolva esses produtos notáveis, ou seja, desenvolva x menos a ao quadrado, menos alfa ao quadrado e y menos beta ao quadrado. Então, com isso, eu vou ter x ao quadrado menos 2 vezes x vezes alfa, mais alfa ao quadrado, mais y ao quadrado, mais menos 2 vezes beta vezes x, mais beta ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, menos 2 alfa eu vou chamar de A, menos 2 beta eu vou chamar de B, e alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos o raio ao quadrado eu vou chamar de C. Então, a equação geral da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. O que eu quero? Eu quero encontrar a equação de uma circunferência que tem centro no ponto 2 e menos 1 e raio igual a 3. Bom, então toda vez que eu estiver pedindo para vocês, toda vez que um problema pedir a equação de uma circunferência, eu preciso de duas coisas. Do centro dela e do raio, obviamente. O raio é que vai me dar o tamanho dessa circunferência e o centro vai me dar a posição dessa circunferência. Bom, então basta eu retornar lá naquele formato reduzido, no formato da equação reduzida, e simplesmente substituir o valor de alfa e beta, que é o centro, 2 e menos 1, e r, que é o raio, substituir igual a 3. Então fica nesse formato aí, ó. X menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 9, porque é r ao quadrado, tá? Então, x menos 2, porque ele pede para você fazer x menos alfa. Alfa é 2, então vai ficar x menos 2 ao quadrado. E y menos beta. Beta é menos 1, então fica y menos beta, que é y mais beta. Y menos 1, que é y mais 1, ok? Então, x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 9. Esse é o formato reduzido da equação da circunferência. Se você quiser encontrar o formato geral, basta você desenvolver a equação reduzida. A equação reduzida vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado mais 2y mais 1 igual a 9. Desenvolvendo isso aí, trazendo tudo para o primeiro membro, temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 2y menos 4 igual a 0. Então, essa é a equação geral da circunferência. A próxima elipse, a próxima cônica que nós vamos estudar é a parábola. O que é parábola? Qual a definição de parábola? A parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo e de uma reta, que eu vou chamar de reta diretriz. Então, imagine que esse F é o ponto fixo e esse Dzinho minúsculo é a reta. Essa parte em azul, todos os pontos na parte em azul, a distância dele para o ponto F e a distância dele para a reta é igual, ok? Então, todos esses pontinhos em azul formam a parábola, que é exatamente o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância desse ponto F e dessa reta diretriz. A parábola ela tem alguns elementos. Esse ponto fixo que a gente falou é chamado de foco. A reta, eu já falei, é a reta diretriz, tá? A reta que passa por F e é perpendicular à reta diretriz é chamada de eixo, tá aí na imagem também. E o ponto onde o eixo intersecciona com a parábola é chamado de vértice. Esse pontinho V aí é o vértice da parábola. Bom, como é que a gente vai encontrar a equação de uma parábola? Para começar, a gente vai posicionar a parábola num local estratégico. A gente vai colocar o ponto V, ou seja, o vértice da parábola, lá no ponto 00 do plano cartesiano, ok? E aí acontece o seguinte, como eu já falou anteriormente, se eu tenho que V é o vértice, o ponto F, que é o foco, está à mesma distância do ponto A, lá da reta diretriz. Essa distância eu chamei de P.
Então, de V até F é P sobre 2 e de V até A também é P sobre 2. Bom, pela definição de parábola, a distância de P até F é igual à distância de P até P', que está na reta diretriz. Então, eu calculo o quê? Eu calculo que o módulo desse vetor FP é igual ao módulo do vetor P'. Então, eu fiz aqui as contas necessárias e encontro o seguinte, que x ao quadrado é igual a 2py. Quem é P? Lembrando, P, que é chamado de parâmetro, é a distância do foco até a reta diretriz, ok? Esse P, se ele for positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo, ok? Bom, também podemos ter a parábola voltada para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, a gente vai fazer os mesmos cálculos, eu não vou aqui especificar por questões de tempo. Nós vamos fazer os mesmos cálculos e nós vamos obter uma equação com um formato um pouco diferente. Quando a concavidade é para cima ou para baixo, a equação fica x ao quadrado igual a 2py. Agora, a concavidade para a direita ou para a esquerda, a equação fica y ao quadrado igual a 2px. Novamente, se P for positivo, a concavidade está voltada para a direita. E se P for negativo, a concavidade é virada para a esquerda. Ok? Bom, e aí eu tenho uma generalização da equação da parábola. Perceba que a parábola que nós falamos até agora, o centro, o vértice era o ponto 00. E se o vértice não tiver ponto 00? Bom, se o vértice não for ponto 00, a equação fica nesse formato aí. Se eu disser que o vértice tem ponto H para X e K para Y, aí ela vai ficar nesse formato. Ao invés de fazer X menos 0, como é que eu fiz anteriormente, eu faço x menos h e y menos k. Então, fica x menos h ao quadrado é igual a 2py menos k. Isso se for para cima ou para baixo. Se for para a direita ou para a esquerda, y menos k ao quadrado é igual a 2p, que multiplica x menos h. Vamos ver um exemplo. Olha essa parábola. Essa parábola tem concavidade para baixo. Primeira coisa que eu posso dizer é que ela é escrita do tipo x menos x0 ao quadrado é igual a 2 vezes p, y menos y0. x0 e y0 é o vértice, ok? Que você pode perceber na imagem que é o ponto 3 e 5. A parábola tem concavidade para baixo, quer dizer que o ponto P, que o tamanho de P vai ser negativo. P vai ser um valor negativo. P é a distância do foco até a reta diretriz. Perceba que o foco tem ponto 3 e 4 e a diretriz está lá em 6 para Y. Isso quer dizer que do foco lá para a reta diretriz tem distância 2, então o parâmetro vale 2. Bom, substituindo todos esses dados na equação, eu tenho que x menos... Está errado aí, na verdade é x menos 3 ao quadrado, porque o valor para o x do vértice é 3, desculpem, é x menos 3 ao quadrado, é igual a 2 vezes 2, é 4, só que o parâmetro aí é negativo, então é menos 4, que multiplica y menos 5, e não y menos 3, y menos 5 ao quadrado, tá, pessoal? Vou fazer uma correção aqui rapidinho, para ninguém ficar confuso. Aqui é 3, aqui é 5, pronto, tá aí. Certo? Bom, então é assim que você encontra a equação de uma parábola. Bem simples. Bom, vamos para a nossa próxima cônica, que é a elipse. A elipse é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante. Então, perceba que eu tenho dois pontos fixos aí, F1 e F2. Todos os pontos em vermelho, a soma das distâncias para F1 e F2, ou seja, essa distância azul e essa distância verde, a soma delas é sempre constante, tá? Então, o conjunto de todos esses pontos é denominado elipse, tá? Os elementos da elipse, eu tenho os focos, que são os pontos F1 e F2. A distância focal é a distância de F1 até F2. O meio do caminho, pode-se dizer assim, entre eles, o ponto médio entre eles é chamado de centro.
Eu tenho também o eixo maior, que é o segmento A1, A2, e o eixo menor, que é o segmento B1 e B2. Lembrando que A1, A2, B1 e B2 são os vértices. Bom, e como é que eu encontro a equação de uma elipse? Novamente, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou colocar a elipse com o centro no ponto 0, 0. Então, o que é que eu quero? Eu quero uma equação que me dê qualquer ponto x e y, sabendo que a distância de P até F1 e de P até F2, a soma dessa distância é constante. E essa soma é igual ao eixo maior, ou seja, é igual a 2A. Então, eu tenho aí que de F1 até P mais F2 até P é 2A. Fazendo os cálculos necessários, aqui não vai dar tempo de eu esboçar tudo, eu tenho x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Essa é a equação da elipse. E quem é A, quem é B? 2A é a distância, vou voltar aqui, entre A1 e A2. E 2B é a distância entre B1 e B2. Então, a distância entre, por exemplo, A1 e C é A. E a distância entre C e B2 é B. Então, basta você substituir essas informações na equação. Se eu tiver que a elipse tem o eixo maior sobre o eixo Y e não sobre o eixo X, como era nesse caso, a equação fica invertida apenas embaixo. É x ao quadrado sobre b ao quadrado e não ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. Bom, se por acaso o vértice, o centro não ficar no ponto 0, 0, o que vai mudar, óbvio, igual o que eu falei para vocês na parábola, é que o centro HK, ele vai vir aqui subtraindo em x e em y. Em x e em y. Bom, olha aí, vamos esboçar o gráfico da elipse x menos 1 ao quadrado sobre 25, mais y menos 2 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Primeira coisa, o centro é o ponto 1 e 2. Tá aqui, ponto 1 e 2. Esse aqui é o eixo maior. O eixo maior é A, é 2A. Isso aqui é A ao quadrado. Então, se isso aqui é A ao quadrado, é porque A é igual a 5. Então, a distância daqui até aqui é igual a 5. De fato, 1, 2, 3, 4, 5. Assim como a distância daqui até esse vértice também é 5. Aqui é o valor de B. O valor de B ao quadrado é 9. Isso quer dizer que B é igual a 3. Então, essa distância daqui para cá é 3 e essa distância daqui para cá é 3. Então, tá aí a imagem de uma elipse esboçada no plano cartesiano. Bom, por último, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a hipérbole. A hipérbole, a diferença entre a definição da elipse e da hipérbole é que a hipérbole é o conjunto de todos os pontos cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos é constante. Lá na elipse era a soma das distâncias, aqui é a diferença das distâncias. Os elementos da elipse, da hipérbole, são focos, F1 e F2, a distância entre eles também é chamada de distância focal. Eu tenho os vértices da hipérbole, que são os pontos A1 e A2. O eixo real é esse eixo onde ficam os focos. E o eixo imaginário é o outro eixo, nesse caso, onde ficam os pontos B1 e B2. Bom, a equação da hipérbole, novamente, colocando o centro no ponto 0, 0, a equação da hipérbole, fazendo a distância de P até F1, menos, porque eu falei que a definição de hipérbole é que a diferença, ou seja, subtração das distâncias, é que é constante, no caso que é igual a 2A. Menos a distância de P até F2 é igual a 2A, fazendo os cálculos necessários, eu chego a essa equação aqui. Então, a diferença da equação da elipse para a equação da hipérbole é que lá na elipse eu somo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. E aqui é a subtração, ok? Vou passar isso aqui um pouquinho, né? A gente não tem mais tanto tempo, mas qualquer dúvida, dê uma olhada aqui no slide, dê uma olhada aqui no livro também, tá? No livro do Paulo Winterle, que tem lá na bibliografia. Bom, aqui não muda nada. Aqui falei para vocês o que muda aqui, vem para cá y ao quadrado e vai para lá x ao quadrado. Nesse caso aqui é quando o centro não é 0, 0, que é h e k, da mesma forma que eu fiz
para elipse, da mesma forma que eu fiz para parábola, tá? E aí a gente vai esboçar o gráfico da hipérbole. Essa hipérbole aqui, ela tem o valor de A igual a 2, porque aqui é A ao quadrado, o valor de B igual a 3, porque aqui é B ao quadrado. O centro vai ser o ponto 3 e menos 1, que é esse aqui, o centro. E quando eu esboço essa equação aqui num programa, como por exemplo o GeoGebra, vai aparecer essa figura geométrica aqui, que é a hipérbole, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. A atividade em relação às seções cônicas é o fórum avaliativo. O que eu vou querer de vocês é que vocês pesquisem sobre as cônicas e comentem lá no fórum o que são cônicas, quais são as características e como é que é a equação da cônica, certo? Então tá, até mais.